Essa live é uma live que é da série Os Desafios dos 12 Signos na Nova Era, e hoje é o signo de Escorpião. Meu nome é Maria D'Arienzo, eu sou astróloga, sou psicóloga, sou coach, tenho uma visão muito focada no meu trabalho pelo livro Um Curso em Milagres, que é uma visão, sistêmica dos ensinamentos dados de Jesus. E então essa visão do Curso em Milagres, ela é uma visão muito importante para a gente ressignificar o mapa astrológico, porque o mapa astrológico em si, ele é o mapa, é o roteiro do ego. E quando a gente coloca o roteiro do ego a serviço da mente divina, a gente tem uma nova visão. Eu tenho colocado no meu feed posts falando da importância que a gente tem de escolher a mente certa, a mente que pensa com Deus, né? Eric Novelli, esse é amigo, como vai? Tá passeando de férias, eu vi. Sandra, é uma amiga minha muito querida de 30 anos atrás, e eu pensei que fosse ela. O Eric também é um amigo de 30 anos atrás. Seja bem-vindo, Eric. Espero que você possa ficar. Eric de Escorpião, então o tema interessou para ele, né? Então, como que é que funciona o mapa astrológico? O que é o mapa astrológico? O mapa astrológico é o retrato do céu no momento do seu nascimento. Então, a partir da hora, do minuto, do segundo que você nasceu, da localidade, ou seja, um ponto no espaço, né? A gente tem a possibilidade de calcular o ascendente. E a partir do ascendente, que é a linha que está marcando no horizonte, no momento em que você nasceu, essa linha, ela é a linha do Equador, vamos assim dizer. E aí você tem aquela linha que determina eu e o outro, né? E na casa 4 e casa 10, que é o ponto meio-dia, casa 10, meia-noite, casa 4, a gente tem a cruz da matéria. Por que é importante a gente fazer a leitura do mapa astrológico com a visão da espiritualidade? Porque a astrologia, ela é uma ciência que tem toda uma fundamentação muito importante, muito embasada, e ela lê efetivamente toda aquela simbologia. Mas como a gente tem uma visão dual, porque nós vivemos numa matrix que é dual, o que nós precisamos fazer é reinterpretar os desafios, principalmente os desafios de cada mapa, no sentido de dar a condição da gente fazer diferente. Afinal, a gente está encarnado para fazer para aproveitar o tempo aqui para preencher o nosso vazio emocional. Sinceramente, hoje eu tenho uma impressão, né, que eu sempre peço para que o divino me use como um canal, né? E hoje de manhã eu estava sentindo que a live de hoje deveria ter algo importante para dizer para vocês. Eu não sei o que é exatamente, vamos esperar que esse conteúdo flua, né? Procurei deixar aqui uns apontamentos para as coisas importantes que eu não posso esquecer. O Eric 30/10 e a Sandra 27/10, ambos do comecinho de Escorpião. E então, por que este signo é tão importante? Ele é o 8º signo do zodíaco. Dentro dessa sequência que nós vimos aprendendo, se você não assistiu as lives anteriores, a gente começou, já tem algumas semanas em que nós temos estudado. Começamos com Áries lá atrás e estamos olhando essa perspectiva dos signos de acordo com esse momento terra, esse momento espiritualidade que a gente está vivendo, e cada signo tem o seu desafio. Qual é o nosso momento? Nosso momento é um momento de revelações, é um momento em que tudo que estava oculto de maligno no mundo está vindo à tona. E como eu estava dizendo, nossa função aqui, quando a gente nasce com uma lua, na lua é o plano emocional nosso, e essa lua representa as nossas emoções, e o sol representa
aquilo que nós viemos realizar. Então o Sol tem a ver com a vontade e também tem a ver com o ego e com o espírito. Então cada signo ele vai ter uma força, né? E a gente está tratando nessas lives em especial do Sol, né? Do signo solar. O dia que você nasceu, o Sol estava no signo de Escorpião, que é hoje o dia da live, e a gente está falando de Escorpião. Porém, às vezes a pessoa tem uma lua em Escorpião ou um ascendente Escorpião. E com certeza essa live vai ser muito importante porque ela vai se identificar, porque são pontos muito importantes no mapa astrológico que ajudam ela a melhorar essa percepção. Porque o que é o conhecimento, o autoconhecimento? O autoconhecimento é como a gente se percebe no mundo. É o que o outro percebe de nós, o que nós percebemos do mundo. Essa interação mágica é que vai dar para nós a condição de fazer escolhas. E nós estamos no momento em que nós estamos precisando tomar decisões, fazer escolhas, principalmente no que tange a energia do Escorpião, que é escolher transformar-se, né? Morrer para renascer, ou de repente entrar para um processo bem doído, porque o Escorpião, quando ele não vê saída para a vida dele, ele se mata. Então o bichinho ele já tem esse instinto. Então daí você já começa a perceber a personalidade única de Escorpião e por que é um signo tão temido. É um signo bastante temido no zodíaco por conta do que? Quando ele está fluindo, está na luz, está vibrando na energia do amor, na energia do divino, essa energia ela vai construindo muitas possibilidades. Então você pode ver uma pessoa de Escorpião num momento muito dramático, muito tenso, deprimido, mas pode ter certeza que ela tem recursos dentro dela para poder voltar, pisar no fundo do poço e renascer. Por isso Escorpião tem analogia com a Fênix, né? Que é inclusive o seu herói. Eu, quando montei o meu curso de astrologia, defini o herói, o vilão, o guardião e os aliados de cada signo, para que fosse mais fácil para os meus alunos, inclusive de uma forma mais lúdica, perceberem essas personalidades dentro de si. Então, o herói de Escorpião, a força máxima é a força de Fênix. Porque o que é a Fênix? Né? É aquele processo de você morrer e renascer, você renasce das cinzas. Um vulcão, quando ele erupciona, ele mata tudo, né? Que está à sua volta, né? Queima tudo. Porém, aquela é uma área que, quando passar todo o processo, vai ser uma área extremamente fértil. Então, é isso que o Escorpião promove na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa, ela não vou aguentar, né? E, inclusive a personalidade do Escorpião, ela não gosta de viver uma vida morna. Escorpião é um signo intenso, é 8 ou 80. Não dá para ter uma vida morna. A vida simplesmente não tem sentido se ela não tem intensidade. Então, uma palavra-chave do signo do Escorpião é intensidade, profundidade, transformação, renascimento, né? E vamos dizer que dentro das suas condições, né? O Escorpião tem um grande desafio, e esse desafio é um desafio que, inclusive, para a era que a gente está vivendo, que é o desafio do controle. E uma personalidade que gosta de controlar, ela tem a falsa ilusão de que ela tem o domínio das coisas, até entrar Deus na jogada. Porque o ego escorpiônico, que não tem essa conexão com o divino, com o poder de Deus, com o amor, com o respeito, com o perdão, infelizmente acaba se tornando uma personalidade psicopática, vamos assim dizer. Né? São personalidades que acabam tendo uma influência muito nociva no social.
Então é um bicho antissocial, vamos dizer, que quando a pessoa não está no equilíbrio. E o que é não estar no equilíbrio, né? Você pode me perguntar, o que é não estar no equilíbrio? É não se conhecer, é não ter a força do amor operando na sua vida, é não colocar o outro num plano em que você percebe qual é o impacto que você está causando. Então, ter a condição de amar, ter a condição de pensar com respeito e com consideração ao próximo, porque isso é que o escorpião causa nas pessoas, o medo desse controle. Ele tem medo de perder a posse, perder o poder. Então a grande qualidade do escorpião é a estratégia, é como vai fazer aquilo acontecer na sua vida, é criar os meios para aquilo acontecer na sua vida. Até aqui, vocês estão acompanhando? Tá num momento tenso, Daniela? Nós todos estamos num momento tenso, eu acredito, né? O mundo está num momento de transformação. É o confronto mesmo com o submundo, porque o escorpião dentro do seu lado sombra tem a ver com o inferno, né? É o mundo de Hades. Então, esse é o momento, eu acredito que de todas as energias, essa é a energia mais preponderante, é o confronto com as sombras e com os infernos. E é por isso que eu coloco como um guardião muito poderoso na personalidade de escorpião o desapego. Mas o que é desapego, Maria? Desapego é para o escorpião entender que o poder, o controle, o domínio que ele tem não é do ego dele. É de Deus dentro dele, é dessa fonte de amor que provê essa direção. Então, por isso que eu sempre tive como astróloga, como uma pessoa responsável, muitas vezes por dar um aconselhamento, um direcionamento através do mapa astrológico da pessoa, eu sempre tive muita preocupação que a soberba, que é a grande vilã do meu signo, não tomasse conta, porque toda profissão de poder, toda profissão que coloca-se de uma forma mais poderosa em frente ao outro, a grande obrigação é que você tenha a humildade de entender que você é apenas um canal. Então, se o escorpião entender que ele é um canal do divino para exercer o poder de transformação aqui, ser um agente de transformação na Terra, tá tudo bem. Mas se ele deixar o ego dele convencê-lo de que ele tem o controle, que as coisas têm que ser do jeito dele, do poder, ele vai se tornar uma personalidade muito nociva e perigosa. Por isso que as pessoas têm medo do escorpião. O signo da paixão, o signo do amor, da sexualidade, são todos palavras que estão ligadas à expressão de escorpião. E então, quando a gente fala em vocação, né? Quando a gente fala em profissão, em carreira, para o signo do escorpião, nós estamos falando que é uma personalidade forte, uma personalidade capaz de liderar, uma personalidade que tem vocação para investigação, para ir fundo, né, no núcleo das coisas. Então tem a ver com a psiquiatria, com a psicologia, com todas essas artes que estão ligadas ao controle. Por exemplo, a astrologia, ela é uma profissão de aquário, né? Mas o escorpião, tem muita gente de escorpião que usa a astrologia como uma ferramenta de transformação. E foi aonde eu me encontrei, né? Com 33 anos foi para poder buscar a mim mesma, poder saber quem eu era, para eu poder conseguir sair de uma situação em que eu me encontrava de muito sofrimento. A astrologia chegou na minha vida e me transformou. Nunca imaginei que eu fosse um dia me tornar astróloga, mas o amor que eu aprendi a ter por mim mesma, através do autoconhecimento que a astrologia me trouxe, é que me trouxe até aqui. É o que me levou para a psicologia, é que me levou para o coaching, é que me levou para buscar o entendimento da espiritualidade, para que eu pudesse sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que eu faço, em cada atendimento, em cada aluna
que eu ensino o meu método de interpretação para que ela faça aquilo com autonomia, com segurança, com a certeza de que Deus colocou aquele cliente no caminho dela, porque ela seria a melhor profissional para atender aquela pessoa. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Quando a gente consegue entregar a Deus o nosso conhecimento, o nosso poder, a gente fica mais tranquilo, mais tranquila com a energia deste signo. Porque como ele é um signo que envolve, que domina, que persuade, as pessoas tendem a ter medo das pessoas do Escorpião. Principalmente em relacionamento afetivo. Porque a paixão do Escorpião, ela é avassaladora. E se a pessoa não, a outra parte, não for uma pessoa consciente, que se ama e que sente aquele domínio, não é que o Escorpião seja uma pessoa ciumenta. Não é ciúme. O ciúme de touro existe porque o touro gosta de mostrar o companheiro, dizer, é minha esposa, meu marido, meu companheiro, meu filho. Ele gosta pela posse, né? pelo ter. E o Escorpião gosta pelo controle. Então, se eu tenho certeza que eu estou segura no meu relacionamento, eu não vou ter ciúme. A pessoa pode fazer o que quiser, aquele que dá corda até aonde a pessoa quiser ir. Mas não deixe o Escorpião duvidar da sua fidelidade. Porque se ele duvidar da sua fidelidade, ele vai duvidar uma vez só. Porque essa é a questão da profundidade. É uma pessoa que é capaz de encerrar ciclos com muita firmeza. Por quê? Porque o Escorpião mata, na verdade. O Escorpião realmente termina e põe um fim na situação. Então é muito importante você entender essa intensidade da sua personalidade para que você possa se aceitar melhor. Porque uma das dificuldades de uma personalidade de Escorpião é aceitar o seu próprio poder, é aceitar o seu próprio brilho, é aceitar a sua própria força. Porque como ele causa medo, então muitas vezes acaba não querendo se mostrar, é desconfiado, não vai falar o que sente para qualquer pessoa. Por quê? Porque ele precisa ter certeza de que ele não vai ser traído, que a morte para o Escorpião é a traição. Bom, gente, então as profissões ligadas de Escorpião, então é isso, são pessoas que vão buscar as coisas no fundo do poço, a medicina, a cirurgia, em função de ter a regência do planeta Marte. Marte e Plutão são os dois planetas que regem Escorpião, ciências ocultas, tudo que envolve o processo de cura, porque o Escorpião também está ligado com o processo de cura. São também, em função de Marte, acupuntura, cortes, né, polícias, metalúrgicos, açougueiros, porque tem essa relação com Marte e Plutão. E também o trabalho em cavernas, arqueólogos, pessoas que vão nos mundos subterrâneos. E de repente, se é um Escorpião com aspecto com Netuno, por exemplo, podem dar também excelentes mergulhadores, porque Netuno é o mar, né? Então, essas são as profissões de Escorpião. E no corpo, a grande sensibilidade, quer dizer, o Escorpião ele tem alguns pontos, ele precisa, para ele estar seguro, ele precisa estar sendo capaz de usar estratégia, ele precisa estar conseguindo planejar a sua vida, ele precisa sentir que o que ele está fazendo tem sentido, que aquilo está renovando ele, que ele está transformando e principalmente que ele está sendo um agente de transformação para o mundo, para as pessoas que ele está. Então, não tem quem não conviva com uma pessoa de Escorpião que não saia transformada dessa relação. Porém, se ele está em desequilíbrio, se esse Sol está recebendo maus aspectos no mapa, se a pessoa não tem autoconhecimento, não vai buscar entender esses instintos, essas relações de intensidade, profundidade que ele tem, momentos em que quer ficar na caverna, isso pode criar
situações difíceis para essa personalidade, em buscar entrar por uma depressão, por um processo mais de clausura, de se fechar em si mesmo. Então esse controle exagerado, apego, ciúme, a persecutoriedade, a mania de perseguição, não, porque aquele cara tá falando aquilo de mim, porque já quer partir para briga, já tá de alguma maneira se protegendo das relações. Isso faz mal, né? E como ele vai somatizar? Ele vai somatizar no corpo, nas áreas que estão ligadas ao seu signo, que principalmente os órgãos sexuais, né? Então, as gônadas no homem, a vagina, os ovários das mulheres, nariz, uretra, próstata, bexiga. E as somatizações, vocês lembram quando Plutão entrou no signo de Escorpião? Foi quando eclodiu a AIDS. Por quê? Porque era uma doença que foi pela promiscuidade, pela sexualidade que não tinha necessariamente os cuidados necessários, né? Então, muitos companheiros e pessoas que não cuidavam. Uma coisa que é muito séria na nossa vida, gente, é a sexualidade. Porque a sexualidade, ela tem uma força de trazer vida, de gerar vida. Então, quando a gente não lida bem com a nossa sexualidade, quando a gente tem dificuldade, é porque tem alguma questão de Escorpião, ou tem traços com Plutão, ou uma casa 8 tensa. A gente tem que entender que isto é uma necessidade que a pessoa tem até de aprender a lidar com o desapego, o controle nas suas vidas e entender o valor realmente que tem a sexualidade e o que significa, né, a vida que ela gera quando ela é feita com amor. Então, o Plutão em Escorpião foi que trouxe a AIDS. Outras dificuldades são inflamações, fístulas, doenças venéreas, menstruação irregular, morbidez, vícios, problemas com vacinas. Então, a gente está vivendo aqui um momento da humanidade que Plutão passou lá em 2020 em aspectos muito tensos, que foi o que gerou todo esse cenário. E uma coisa que é uma dificuldade da nova era, né? Quando a gente vai procurar informações sobre o que é este momento tão especial que nós estamos vivendo, um momento de revelações, um momento em que parece que as coisas estão vindo à tona de uma forma assim que a gente nunca podia imaginar. As questões de ideologia de gênero, as questões da sexualidade que as pessoas não, né? Tem milhões agora de gêneros, então tudo isso impacta o quê? Impacta nessa consciência do quem eu sou, né? E isso é muito perigoso. Se você não sabe quem você é, se você não sabe para o que você veio, se você não tem uma relação de base, se você não tem uma família, se você não tem consciência das suas feridas e quanto você está fazendo para se transformar, você acaba indo, né, de acordo com o que o sistema quer que você acredite. Então eu acredito que Escorpião é um signo neste momento que está sendo muito requisitado internamente para cada pessoa, porque é o poder de sair do ego, despertar e aceitar as transformações que a vida tem nos dado. E aí me contem, tá fazendo sentido para você essa visão do quanto a questão da energia, da transformação, do que buscar lá no fundo do poço, aquilo que você fala, eu não vou aguentar mais, se eu tiver que ir mais um pouco, e no entanto é como fazer academia, né? Mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco, quando você vê, você já está sem forças. Então essa é uma energia que a gente está enfrentando agora e é uma energia que a gente tem que aprender a lidar dentro de nós, para que nós possamos usar essa força de autorregulação, de autoaceitação. Eu sou
um canal desse poder que eu tenho. Não deixar que o ego assuma o controle da sua vida e que você comece a acusar o outro daquilo que está em você. Esse é um grande problema. Acusa o outro daquilo que está em você, porque o que a gente vê no outro é um reflexo da nossa própria mente, é um reflexo da nossa. Nós atraímos. Quando a gente começa a mudar os pensamentos, quando a gente começa a mudar os sentimentos e agir conforme essa emanação, nós começamos a transformar o nosso entorno e a nossa vida. Então, essa capacidade, essa resiliência que Plutão nos pede é uma coisa que a gente está vivendo muito nesse momento. Então, essa é uma síntese da energia do signo do Escorpião, que eu acho muito importante a gente aprender a lidar. Obrigada por você que esteve aqui. Se você gostou dessa live, compartilha. Se você tiver alguma outra curiosidade, me escreve. Se você quiser saber sobre o meu atendimento, o link está na bio. Vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Um beijo no seu coração e até a próxima semana com Sagitário na nossa pauta. Beijo, fica com Deus.